Olá, meu nome é Elias e esta é a correção da primeira semana do PET 1 de Matemática do segundo ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de E. coli, obtém-se como resultado. Tá, o que ele está querendo? Ele quer fazer a divisão entre o diâmetro de um fio de cabelo, que é 1 vezes 10 a menos 4 metros, e dividir pelo diâmetro do tamanho da célula, que é 8 vezes 10 a menos 7. Então, como que a gente pode fazer essa divisão aqui? Ó? A gente pode separar ela em duas divisões, porque aqui só tem multiplicação. Então, a gente pode fazer isso. Então, primeiro eu vou dividir 1 pelo 8. Depois o 10 a menos 4 pelo 10 a menos 7. E o resultado eu vou multiplicar. Tudo bem? Então, vamos dividir aqui 1 pelo 8. Ó. 1 dividido por 8. 1 é menor do que 8, então eu vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Como não tem nenhum número aqui para colocar vírgula, a gente coloca um zero e coloca a vírgula. E 1 vai virar 10. Agora, por quanto que eu multiplico 8 para chegar próximo de 10? Multiplico por 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8 dá 2. 2 é menor. Pego um zero emprestado. Como eu já coloquei uma vírgula e estou pegando apenas um zero emprestado, eu só pego ele emprestado. Então, agora, por quanto que eu multiplico 8? Multiplico por 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 dá 4. Vou pegar outro zero emprestado. Por quanto que eu multiplico 8 agora para chegar próximo de 40? Multiplico por 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 dá 0. Então, 1 dividido por 8 é a mesma coisa que 0,125. Então, a gente pode transcrever aqui, ó. Então, 1 dividido por 8 é igual a 0,125. E eu vou multiplicar este resultado pelo resultado aqui da divisão. Isso aqui não são potências de mesma base. A base não é 10 das potências. Quando eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e, dependendo da operação, eu vou somar ou subtrair os expoentes. Se for divisão, a gente subtrai os expoentes. Se for multiplicação, a gente soma os expoentes. Como é que é divisão, a gente vai subtrair. Então, vai ficar menos 4 menos 7. Então, 0,125 vezes 10 elevado a menos 4. Menos com menos dá mais. Então, multiplicação de sinais iguais é sempre positivo. Então, aqui vai ficar mais 7. Então, 0,125 vezes 10. Quanto que é menos 4 mais 7? É a mesma coisa que 7 menos 4, que é igual a 3. Então, para me tirar dessa potência aqui, ó, quantas casas eu vou deslocar esse número aqui para a esquerda? O expoente aqui não é positivo, então eu vou deslocar 3 casas. É a mesma quantidade que o expoente está indicando. Então, o 5, ó, ele vai deslocar 3 casas. Ó. 1, 2, 3 casas. Então, quer dizer que ele vai para depois da vírgula. E como ele vai cair na casa da unidade, todos os números aqui, ó, vão estar depois da vírgula. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, 125. Que é a alternativa letra D. Vamos para o número 2 agora. A soma do resultado de dois números distintos, então eu quero somar dois números, em que um deles seja o dobro do maior, então a gente não sabe quanto que é o maior, então vamos chamar de x. Está falando que é o dobro do maior, então vai ser 2x. Essa aqui é a questão 2. Aumentado, então é somado com o triplo do menor.
eu não sei quanto que é o menor, então eu vou chamar de y. Tá? Então, falando triplo. Vai ser 3y. Resulta em 28. Agora, e o maior deles aumentado, tá? X mais, com o quíntuplo do menor, 5y, que é o quíntuplo, resulta em 7. Tá? Agora a gente tem um sisteminha aqui, ó, com duas equações. A gente pode fazer por diversos métodos. Eu vou escolher o método da adição. O que é o método da adição? Eu vou multiplicar a linha de baixo por um número que, quando eu somar ela com a linha de cima, eu excluo uma das variáveis. Aqui, ó. Por quanto que eu multiplico a de baixo para sumir com x? Em cima eu tenho 2x, embaixo eu tenho 1x. Então, para sumir com o x, eu vou multiplicar por menos 2. Então, como que vai ficar? A de cima é 2x mais 3y é igual a 28. Agora, quanto que é x vezes menos 2? Dá menos 2x. 5 vezes menos 2 dá menos 10y. E 7 vezes menos 2 dá menos 14. Então, agora, a gente vai somar as duas equações. 2x menos 2x dá 0. 3 menos 10, ó, sinais opostos. Eu vou subtrair os algarismos e considerar o sinal do maior algarismo. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 10 menos 3, dá 7. E qual que é o maior algarismo? É o 10. O sinal dele é negativo, então vai ser menos 7. É igual a 28 menos 14 dá 14. Que é 7y igual a 14. Então ficou menos 7y é igual a 14. Para isolar o y, vou ter que passar o menos 7 para o outro lado. Ele não está multiplicando. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto a operação. O inverso da divisão, da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, y é igual a 14 dividido por menos 7. Que é igual a... Quanto que é 14 dividido por 7? Dá 2. 14 é positivo. E o 7 aqui é negativo. Sinais opostos na divisão, o resultado é negativo. Então, quer dizer que o y é igual a menos 2. E quanto que vale o x? O x eu posso substituir em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir aqui na de baixo. Ó. Ele está falando que x mais 5y é igual a 7. Então, no lugar do y, eu vou colocar o que eu achei aqui, ó, que é menos 2, que é o que ele vale. Então, x mais 5 vezes menos 2, que é o valor do y, é igual a 7. Então, x mais 5, 5 vezes 2 dá 10. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 10 é igual a 7. Então, vou passar o 10 para o outro lado. Aqui ele não está subtraindo, ele não é negativo. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto a operação dele. Então, se ele está subtraindo, ele vai passar somando do outro lado. Então, vai ficar x é igual a 7 mais 10. Então, x vai ser igual a 17. Então, o que ele quer? A soma do resultado de dois números distintos. Tá? Ele quer o x mais y. Quanto que vale o x mais y? Qual que é o valor do x? 17. Qual que é o valor do y? Menos 2. Então, quanto que é 17 menos 2? Porque aqui, ó, mais com menos dá menos. 17 menos 2 é igual a 15. Então, a resposta é a letra A. Vamos para o número 3 agora. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função definida por... Tá, a função
f de x é igual a ax mais b. A gente pode trocar o f de x por y. Então, isso aqui é a mesma coisa que y é igual a ax mais b. A diferença entre o valor de b e o valor de a é... Então, ele está querendo quanto que é b menos a. Ele deu aqui alguns pontos. Ó. Nas coordenadas, o primeiro ponto, ó, vou escrever 2, menos 3. Ele representa o x e o segundo representa o y. Então, na segunda coordenada aqui, ó, menos 1,6. O menos 1 representa o valor do x e o 6 representa o valor do y. Então, quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a menos 3. Quando o x for menos 1, o y vai valer 6. Então, vamos substituir aqui, ó. Quando o x vale 2, como que vai ficar a minha expressão? Y é igual a x mais b. Quanto que vale o y aqui? Vale menos 3. O a gente não sabe. E quanto que vale o x? Vale 2. Mais b. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. A vezes 2 dá 2a. Mais b é igual a menos 3. Só inverter aqui a igualdade. Isso aqui a gente pode fazer. Agora vamos aqui para o segundo caso. Ó. Y é igual a x mais b. Quando y vale 6, o x tem que valer menos 1. Certo? Então vamos lá. Esse aqui é um 6 e esse aqui é um b. Então, 6 é igual a menos 1 vezes a dá menos a mais b. Fazendo da mesma forma, poderia ficar assim, ó, menos a mais b é igual a 6. Então, a gente achou duas equações. Então, vamos montar o sistema aqui, ó. Na primeira ficou 2a mais b é igual a menos 3. E na de baixo ficou menos a mais b é igual a 6. Então, o que a gente pode fazer? Para assumir com uma variável de cima ou de baixo, vamos multiplicar a de baixo por menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. Como vai ficar? 2a mais b é igual a menos 3. Menos 1 vezes menos a dá mais a. B vezes menos 1 dá menos b. E 6 vezes menos 1 dá menos 6. Agora eu posso usar o método da adição. Então, eu vou somar essas duas equações. Então, 2a mais a dá 3a. B menos b dá 0. E menos 3 com menos 6, ó. Sinais iguais. Então, conserva o sinal e soma os algarismos. Então, 6 mais 3 é 9. E o sinal é negativo. Então, quer dizer, ó, o 3 não está multiplicando o a. Para passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, o a é a mesma coisa que menos 9 dividido por 3. Que é igual a quanto que é 9 dividido por 3? 3. Em cima é negativo e embaixo positivo. Sinais contrários, o resultado é negativo. Então, para a gente calcular o b agora, isso é a mesma coisa. Só substituir em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir aqui na de baixo. Só tem uma variável aqui, ó. Ele está falando aqui, a menos b é igual a menos 6. Qual que é o valor do a? O a vale menos 3. Então, menos 3 menos b é igual a menos 6. Ó, tá tudo negativo, não tá? Então, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Para ficar tudo positivo.
Então vai ficar 3 mais B é igual a 6. O 3 está somando, não tá? Vai passar para o outro lado, subtraindo. Então quer dizer que B vai ser igual a 6 menos 3, que é igual a 3. O que ele quer? Ele quer o B menos A. Então, B menos A vai ser igual. Quanto que vale o B? B vale 3. Quanto que vale o A? O A vale menos 3. Então vai ser menos 3. Então B menos o A vai ser igual a 3. Menos com menos dá mais. Então vai ser mais 3, que é igual a 6. Então qual que vai ser a alternativa? Letra B de bola. Vamos para o número 4 agora. Sejam as funções f de x igual a 3x mais 2m e g de x igual a menos 2x mais 1, o valor de m, sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3, é igual a... Tá. Falou que f de x é igual a 3x mais 2m. E o g de x é igual a menos 2x mais 1. Aí o que ele fez? Ele fez uma operação aqui, ó. Quando o x vale 0 no f, então vamos substituir todos os x do f por 0. Tudo bem? Então, vai ficar 3 vezes 0 mais 2m. Agora aqui, ó, menos o g de 1. Então, aonde tiver o x no g, a gente vai substituir por 1. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 3. 3 vezes 0 dá 0. Mais 2m. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais 2. Menos com mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos 1. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, 2m. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui vai dar mais 1 é igual a 3. O 1 está somando. Passo para o outro lado, subtraindo. Ficar 2m é igual a 3 menos 1. Então, 2m é igual a 2. O m está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, m vai ser igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o valor de m é igual a 1. Letra D. Questão número 5. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde se anuncia perdas de peso de até 2,5 quilos por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo P que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, vamos fazer aqui a fórmula. Ele quer uma equação que descreva a perda de peso da pessoa. Qual que é o peso inicial dela? 156 quilos, né? E falou que ela vai perder 2,5 quilos a cada semana. Então, vamos chamar a cada semana por x. Então, ela vai perder, ó, subtrair 2,5 para cada semana. Então, o x aqui representa as semanas. Aí, o que ele falou aqui, ó? Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo. A gente encontrou, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o 9. Vai ficar P de 9 é igual a 156 menos 2,5 vezes 9.
Vamos fazer aqui do lado 2,5 vezes 9, para relembrar como que faz multiplicação com números decimais. Multiplicação de números decimais. A princípio, esquece a vírgula. Multiplica como se fosse 25 por 9. 9 vezes 5 dá 45, vai? 4. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. Agora, quantos números eu tenho depois da vírgula? Tem apenas o 5. Então, só tem um. Então, a vírgula vai deixar só um número para depois da vírgula. Então, P de 9 é igual a 156 menos 22,5. Vamos fazer a subtração de números decimais para relembrar. 156 menos 22,5. Lembrando, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e décimo embaixo de décimo. Aqui no de cima a gente vai completar, ó, porque aqui não tem nenhum número decimal. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma vírgula e acrescentar um zero. Por quê? Zeros à direita da vírgula, se tiver só zeros, ele é desconsiderado. 156,0 é a mesma coisa que 156. Então agora a gente subtrai, ó. O 0 é menor que o 5, então ele vai pedir emprestado para o 6. Quando ele pede emprestado para o 6, o 6 vira 5 e o 0 vira 10. 10 menos 5 dá 5. Baixa a vírgula. 5 menos 2 dá 3. 5 menos 2 dá 3. E 1 menos nada dá 1. Então, qual que vai ser o peso dela depois de 9 semanas? Vai ser igual a 133,5 quilogramas. Letra B. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 kg de peso. Então, a lei de formação, P de x é igual a 156 menos 2,5x. Ela perde 2,5x a cada semana. Então, vamos inverter aqui as igualdades. Ó. Colocar assim, ó, 156 menos 2,5x é igual a P de x. O que o exercício quer? Que ela saia de lá com menos de 120 quilos. Tudo bem? Então, 156 quilos menos 2,5 quilos por semana tem que ser menor do que 120. Que ela tem que sair de lá com menos de 120 quilos. Tudo bem? Tá, vamos isolar o x aqui, ó. 156 está somando. Passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar menos 2,5x é menor que 120 menos 156. Menos 2,5x menor que 120 menos 156 dá menos 36. Agora, vamos multiplicar toda essa inequação por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter aqui o sinal de maior ou menor. Aqui não está menor? Então, como eu multipliquei por menos 1, ele vai ficar maior. Então, menos com menos dá mais. Então, menos 2,5 vezes menos 1 dá 2,5. X vai ser maior do que menos com menos dá mais. Então, menos 36 vezes menos 1 dá 36. Para isolar aqui, ó, o 2,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o x ele vai ser maior que 36 dividido por 2,5. Agora, vamos fazer essa divisão aqui, ó. 36 dividido por 2,5. Divisão de número decimal. O objetivo é deixar ambos os números com a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? O 2,5 tem uma casa decimal, o 36 não tem. Então, vou colocar uma vírgula e acrescentar um zero. Agora, ambos têm apenas um número depois da vírgula, não tem? Se a quantidade de números depois da vírgula for igual,
a gente pode cancelar a vírgula. Então isso aqui é a mesma coisa que 360 por 25. Por quanto que eu multiplico 25 para chegar próximo de 36? Multiplico por 1. 1 vezes 25 dá 25. 36 menos 25 dá 11. Baixa o 0. Agora, por quanto que eu multiplico 25 para chegar próximo de 110? Multiplico por 4. 4 vezes 25 dá 100. 110 menos 100 dá 10. Agora o 10 ele é menor do que o 25 e não tem mais nenhum número para baixar. Então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu coloco uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 25 para chegar em 100? Multiplico por 4. 4 vezes 25 dá 100. 100 menos 100 dá 0. Então, quanto tempo que ela vai ter que gastar para ficar abaixo dos 120 quilos? Ficar 14,4 semanas. Só que no enunciado, ele perguntou semanas completas. E 14,4, a gente tem uma semana picada aqui. Então, a gente arredonda para cima quando é assim. Então, quantas semanas ela terá que ficar? 15 semanas. Tudo bem? Letra C. Expresse a lei de formação para a função e esboce no plano cartesiano. A lei de formação da função, que é o P de x, é igual a 156 menos 2,5x. Tá. Quando o x vale 0, quanto que vai valer o P de x? P de 0 vai ser igual a 156 menos 2,5 vezes 0. 156 menos 2,5 vezes 0, 2,5 vezes 0 dá 0. Então vai ficar menos 0, que é igual a 156. Então, quando o x vale 0, o peso dela é de 156 quilos. Tudo bem? Vamos representar o peso dela no eixo y e a quantidade de semanas no eixo x. Então, quando o x aqui vale 0, ela pesa 156 quilos. Vamos representar aqui o 156. Ó. Agora vamos testar outro valor. Quando o x vale 2, vamos ver. Ó. P de 2 vai ser igual a 156 menos 2,5 vezes 2. Substituir o x pelo 2. Então, P de 2 é igual a 156 menos 2,5 vezes 2 dá 5. Então, P de 2 vai ser igual a 151. Então, quando o x vale 2, o meu peso vai ser de 151 quilos. Então, vamos escrever aqui, ó. Faz de conta que o 151 está aqui, ó. Então, quando o meu x vale 2, o meu y vale 151. Para traçar um gráfico de equação do primeiro grau, a gente precisa só de 2 pontos. Depois que a gente achou esses 2 pontos, basta ligar eles e a gente tem a reta. Então, a equação vai ser decrescente, porque o sinal que acompanha o x é negativo. Então, vai decrescer. Ó, o peso da mulher vai cair de acordo com a quantidade de semanas que ela passa no spa. Tudo bem? Se o sinal aqui fosse positivo, a reta seria crescente. Então, este aqui é o gráfico da lei de formação do peso da mulher. Tudo bem? Obrigado por assistir. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Tchau, tchau.